somos a Tribuna Jovem da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e nós vamos fazer uma palestra sobre a importância da evangelização e alguns temas que ela aborda, que seriam a relação com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Antes, nós vamos fazer uma prece para iniciar. Então, elevando nosso pensamento ao alto, vamos agradecer por estarmos aqui, estarmos conectados, apesar de tudo que anda acontecendo. E vamos pedir muita luz, muita paz para essa palestra. Que assim seja. Então, meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecer de um indivíduo sobre si mesmo. Esse processo pode ser desafiador e, por vezes, demandar certos esforços por não termos o costume de realizar esse exercício. Mas ele é alcançável e nos traz muitos benefícios para a nossa existência. E por isso que é um assunto frequentemente tratado nas aulas de evangelização, juntamente com os ensinamentos de Santo Agostinho, que seriam o como praticar o autoconhecimento e os benefícios que esse autoconhecimento traz para a nossa vida. Na doutrina espírita, a gente tem como objeto de estudo o Livro dos Espíritos, que é um livro muito importante, que seria que são ensinamentos dados por espíritos superiores em forma de respostas a perguntas feitas de uma forma bastante inteligente por Allan Kardec. E na questão 919 deste livro, Santo Agostinho, uma carta psicografada, coloca o autoconhecimento como responsável pelo progresso que, com a ajuda de Deus, nos ajuda a distinguir o bem ou o mal que tenhamos feito. E a partir dessa inquisição pessoal, a gente consegue trabalhar pelo nosso progresso pessoal. Do mesmo modo, a resistência à atração do mal também é fruto do autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece e tem o autodomínio, a gente sabe as nossas fraquezas que são pendentes de mudança e também a gente não se abala com o mal em forma de ofensas. Outra questão interessante é que Santo Agostinho nos ensina o como a gente consegue conhecer a si mesmo, que seria a gente interrogar a nossa consciência ao final do dia, julgando as nossas atitudes, e a partir dessa interrogação, desse julgamento, a gente consegue corrigir as ruins, pensar por que a gente fez as atitudes ruins, por que a gente praticou elas, e as boas a gente ficar feliz por termos feito e também continuar fazendo. É uma situação que demanda esforço, que demanda certos... é um desafio, porque, como eu disse antes, a gente não tem costume de nos avaliarmos, porém, a gente consegue sim alcançá-lo. A dica dada, caso a gente tenha dúvidas se a nossa atitude foi boa ou foi ruim, caso a gente não ter a plena certeza, plena convicção do que a gente fez, se foi bom, se foi ruim, a dica dada é a gente pensar caso fosse o outro fazendo o que eu fiz. É muito importante porque a gente tem mais o costume de olhar para o outro e julgar o outro em vez de olhar para nós mesmos. Então, se a gente botar o outro na situação que seria a gente consegue ver com mais clareza como seria essa situação realmente, com a plena convicção, se foi boa ou se foi ruim. Além disso, André Luiz também tem vários pensamentos que se alinham a Santo Agostinho, porque na sua carta, no livro Opinião Espírita, ele nos interroga: estás mais calmo, mais afável, mais compreensivo? Teus ideais evoluíram? Estás mais feliz ultimamente?
E tais perguntas servem para a gente pensar sobre a utilidade do nosso tempo aqui na Terra, como como humanos, no corpo humano, porque é importante a gente ter esse aproveitamento aqui na Terra, para a gente redirecionar as nossas atitudes e sempre desfazer enganos, porque é importante que a gente esteja sempre evoluindo e aproveitando essa caminhada. Então, visto a forma de como a gente pode se conhecer e os benefícios deste conhecimento, a evangelização, além de ter aulas específicas sobre esse assunto e na prática de interrogar a própria consciência, também guia o evangelizando a pensar mais sobre as tentações que ele deve evitar, para que assim ele tenha uma boa base de como agir como pessoa e também inicie um processo competente de autoconhecimento. Agora, eu passo a palavra para o Arthur, que vai falar sobre o relacionamento com a família. Obrigado. Como a minha colega então citou, eu sou o Arthur e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre nosso relacionamento com o outro, mais especificamente com a família. Como nós sabemos, aqui na Terra, nossa relação com a família se dá de laço sanguíneo ou de um laço adotivo. E é esse o entendimento que nosso planeta tem como família. Porém, na doutrina espírita, nós também sabemos que temos famílias espirituais, que a nossa família não se dá somente a pessoas da qual nascemos ou que fomos, legalmente falando, adotadas. Essas famílias espirituais muitas vezes se tratam de espíritos com o qual nós temos alguma simpatia de outras encarnações, e muitas vezes esses espíritos eles vêm conosco nessa atual encarnação para nos auxiliar ou nos causar talvez alguma dificuldade no nosso caminho para evoluir. Os vínculos materiais, então, eles servem como um processo, mais uma ferramenta na nossa evolução. É algo que nos impulsiona para frente, para evoluirmos enquanto espíritos. A nossa família, ela pode então ser formada de espíritos com os quais nós temos dívidas, ou algo a resolver de alguma encarnação passada, de alguma dívida mesmo que podemos ter atrancado em alguma encarnação anterior. Ou também podem ser espíritos amigos que estão aqui para nos apoiar e nos auxiliar nas nossas provas que outros espíritos ou outras circunstâncias podem vir a trazer para a nossa vida. Por isso que é tão importante o véu do esquecimento, que é uma ferramenta que nos permite temporariamente esquecer das nossas encarnações anteriores e experiências anteriores enquanto encarnados, possibilitando assim o processo evolutivo. Porque, digamos que em outra vida você causou muito mal a algum espírito, algum encarnado, a alguém. Você causou muito mal a alguém. E nessa vida, para consertar esse problema, essa pessoa, esse espírito encarnou na sua família, como seu pai, seu irmão, sua mãe, enfim, como alguém próximo a você, para, entre aspas, forçar essa, essas pazes que você deve fazer e conseguir deixar esse problema para trás e continuar evoluindo. Mas imagine então agora, se nessa situação você se lembra do que aconteceu anteriormente. Em outra encarnação, você se lembra do mal que você causou e esse espírito também lembra do mal que você causou a ele. Tipo, a informação, o processo fica praticamente impossível, porque o rancor da ação que você pode ter causado ou que esse outro espírito pode ter causado, muitas vezes se sobressai a relação de família que você teria nessa encarnação. Então, o véu do esquecimento é isso, é uma ferramenta que nos proporciona deixar temporariamente essas lembranças para trás para aprendermos nessa encarnação. Porém, ao mesmo tempo
que ele nos faz esquecer dessas lembranças, muitas vezes nós temos intuições, sentimentos, ou nós fazemos algo que não sabemos explicar o porquê, justamente por algo que puxamos de outras encarnações. Então, ele bloqueia as nossas memórias, com exceções. Ele bloqueia as nossas memórias, mas não do nosso espírito. O nosso espírito ainda se lembra. Mas, enquanto encarnados, nós não conseguimos puxar essas memórias, digamos assim, e conseguimos, então, continuar na nossa caminhada evolutiva. No Evangelho, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, nós entendemos o quão importante é a função desses dois espíritos encarnados na vida de um jovem. De forma ausente ou presente na vida dele, sempre trazem algum ensinamento, algum aprendizado que possa ser utilizado nessa encarnação de forma a progredir. Os conflitos familiares são muito complexos, a gente sabe, mas o autoconhecimento e a compreensão facilitam no progresso de evolução em proporções catastróficas, porque, como a Duda comentou, a partir do momento que você se conhece, você sabe como você funciona, você também consegue, de uma forma mais clara, expressar para os outros aquilo que você está sentindo. Na evangelização, a gente gosta de agir como uma segunda família, uma família de laços espirituais, porque a gente se cuida, a gente se diverte juntos, a gente aprende juntos. É realmente como uma relação familiar, porém fora da família. É uma família espiritual com as mesmas qualidades, os mesmos defeitos que uma família carnal, uma família sanguínea traria, com desavenças, mas que propulsionam a gente para uma evolução maior, com muita alegria, muita diversão. É um, é um local onde a gente se sente acolhido, porque realmente é como uma segunda família para a gente. Então, dá para concluir que a família, ela não é só um modo, uma ferramenta, algo que serve para a gente reencarnar. A família é muito mais do que isso. Ela faz um papel extremamente importante na vida de cada encarnado, no progresso evolutivo, e sem a família, essa relação se tornaria muito mais complicada. Então, basicamente é isso. A família é algo extremamente necessário na vida de todos para causar evolução, para nos impulsionar para frente, para nos dar apoio, suporte e às vezes até mesmo ser o meio pela qual a gente tem que evoluir por alguma desavença, mas que no final das contas sempre vai levar a gente para um bem maior no futuro. Então é isso que eu tinha para falar. Obrigado pela sua atenção e agora eu passo a palavra então para Yasmin, que vai falar um pouco sobre a nossa relação com Deus. Como o Arthur disse também, eu sou Yasmin e eu vou seguir falando sobre um outro bloco muito importante da evangelização, que é a importância da relação com Deus. Desde sempre, nós entendemos que nós precisamos da comunicação com o que é superior ao nosso entendimento. Desde sempre se orou para a natureza, como faziam os egípcios, os gregos e outros povos da antiguidade, que acreditavam que as bênçãos, como a chuva, a fertilidade do solo, a seca, vinham de divindades diversas. Mas, desde sempre, nós entendemos a prece como uma ferramenta para a comunicação com Deus. Então, citando uma das palestras de Haroldo Dutra Dias, ele diz que o Evangelho é a ciência da comunhão com Deus e faz a referência de banda larga de internet, onde ele diz que nós estamos no nível da internet escada, que eu acho que vocês não iriam querer conhecer, porque dizem que é muito ruim. Eu nunca passei. Ainda bem. Que diz que nós estamos no nível de internet escada. E assim, nós vamos evoluindo. E conseguimos uma conexão 1G. E então, assim vai indo. Conforme nós progredimos e conseguimos uma conexão com Deus. Até que aparece
umas pessoas, uns espíritos por aí que parecem ter uma antena só para eles, porque é conexão pura, como era Jesus. E devido a estarmos no nível de internet de escada, às vezes nos sentimos sozinhos, ainda mais na infância e na juventude, pois não temos a consciência de que Deus está conosco. A partir da prece, conseguimos a influência de bons espíritos que nos ajudam e dão força para continuar a nossa caminhada. Negar a funcionalidade da prece seria o mesmo que negar a força da consolação e bons conselhos. No Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 2 da Lei de Adoração 653 a 656, no caso a pergunta, eles dão recomendações sobre como orar. E eles também falam que a prece é um ato de adoração e de comunicação com Deus. Na prece, segundo os espíritos superiores, nós podemos louvar, pedir e agradecer. E por não seguirmos essa indicação, nossas preces não são atendidas da forma que queremos. E Jesus explica numa conversa com Pedro, no livro Boa Nova, capítulo 18, oração dominical. Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de seus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece, inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, falando um pouco sobre louvar é a ação de reconhecer todo o amor que Deus tem conosco. Também é reconhecer o respeito e que Ele sabe o que é bom e o que é ruim para nós. E nos é trazido no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece, a importância do sentimento da prece e o que pedir na hora da prece. Quando oramos com sentimento do coração, é um pedido de reconforto jamais recusado, pois o que importa, na verdade, na hora da prece, quando está pedindo, quando você está orando, o que importa não são as palavras difíceis, não são as frases longas, não importa se é curta ou longa, não importa nada disso. O que importa é se você está sendo sincero, se você está colocando sentimento, se é do fundo do seu coração o que você está sentindo. E isso que importa. Também traz um sentimento de reconforto e alívio, que é um sentimento só tido na hora da prece, uma felicidade, né? Como a gente pode ver o Evangelho, como ele explica. E qual é a importância do agradecimento na prece? E o que temos para agradecer? Bem, na verdade, muitas vezes nós não conseguimos enxergar que a gente tem muitas coisas boas e não conseguimos agradecer por elas. Pois tem muitas coisas que nós temos e que muitas outras pessoas não têm. E nós devemos agradecer por tudo. Já respondendo à pergunta, o que temos para agradecer? Tudo. As oportunidades, os nossos privilégios, as nossas possibilidades. Também nós temos que agradecer os nossos desafios, a nossa família, né? Linkando com o que o Arthur disse, a nossa família, que estamos juntos para conseguir evoluir junto com eles. E tudo isso, todos os nossos desafios, eles ajudam em nosso melhoramento. E com isso, nós temos a importância de cultivarmos desde sempre a prece como ferramenta para a conexão com Deus. Porque, no fundo, ele desenvolve também um melhor relacionamento com o outro e conosco mesmo. E o que a evangelização tem a ver? Tudo. Tudo não, mas ela é o melhor caminho para que essa conexão aconteça, pois a evangelização traz assuntos como a eficácia da prece e por que é agradável a Deus. E muitas vezes coloca o próprio ser infanto-juvenil a proferir uma prece em voz alta para que se aprenda e se sinta à vontade conversando com o Pai de amor. E agora eu vou passar a palavra para o Dudu, que é conhecido como Eduardo. Muito obrigado, Yasmin. Então, gente, partindo da ideia que
os meus irmãos, como o Arthur disse, a gente se trata como uma família, né? Os meus irmãos, a Eduarda, o Arthur e a Yasmin vinham nos trazendo. A evangelização é dividida em 3 grandes blocos, que é o relacionamento nosso conosco mesmo, que é o relacionamento com o próximo, e que o Arthur fez esse link, esse link com o relacionamento com a família e o relacionamento com Deus. Ressalto, como disse a Eduarda lá no início, a importância do autoconhecimento, porque principalmente na juventude, o ser que ali está se sente muito na dúvida, não entende sentimentos, não entende o que está acontecendo na volta dele, e a partir disso, a partir desse conhecimento, desse autoconhecimento, nós passamos a entender os nossos familiares. A gente passa a entender e melhorar esses relacionamentos com os nossos conhecidos, com os nossos amigos, mas principalmente na família essa melhoria é sentida. Porque dentro da família nós temos as reações mais fortes, nós temos os nossos vícios mais ressaltados. Então, quando o familiar antes contrariava, e isso era um motivo para o jovem se chatear, para o jovem bater de frente, ele entende a posição do pai, do familiar, enfim, e muda a sua atitude, e ao invés de discutir, ele se resigna, ele tenta fazer um diálogo de uma forma mais concatenada, de uma forma mais racional, e dizendo para o pai, para a família: eu entendo a sua preocupação, mas eu também tenho que tomar atitudes, e vocês também têm que confiar em mim da mesma forma que eu estou confiando no julgamento de vocês. Então, compreendendo tudo isso, agradece a oportunidade de reencarnar com as pessoas com quem reencarnou, entendendo que Deus é justo e amoroso, tornando-nos mais resignados e, consequentemente, melhorando a nossa relação entre criatura, que somos nós, e Criador, porque a gente aprendeu quais são as aspirações e inspirações que Deus tem para conosco. E o resultado disso, gente, qual é o resultado que a evangelização infanto-juvenil espírita nos traz? Bom, são gerações de homens de bem que aplicam aquilo que Jesus, há mais de 2000 anos, nos deixou quando perguntado: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele responde: amai a Deus sobre todas as coisas. E semelhante a este, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e todo o profeta estão contidos nesta máxima. Então, agradecendo e agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, agradecendo o amparo, o carinho, o amor que o Mestre Jesus tem para conosco, nós te rogamos muita luz, muita paz, muito amor, muito carinho, e que seja uma semana ótima, que tenhamos dias maravilhosos, e que mesmo dentro dessa pandemia, que mesmo dentro dessa situação tão atípica, meu Deus, o Senhor nos encha de esperança e de alegria e para o bem viver. Muito obrigado a todos que estão aqui, em espírito, em presença de corpo e de alma. Que assim seja.